Nada até agora? Aê! Aí, professor. Aê! Deu boa? Deu boa! Eu Tá, vou ter que tá. contar um segredinho. O segredinho foi jogar a tecnologia nova fora e usar o Ah, velho celularzão de guerra, né? Foi que eu... uma salva de palmas. Não, pessoal, desculpa aí, tá? O transtorno, gente, tá? O Instagram tava caindo, não sei nem se vai durar a conexão aqui, mas tomara que dê tudo certo. Tomara que dure a conexão, professor. É isso aí. Vamos Tá me lá, me ouvindo ouve bem? bem? Estou te escutando legal, professor. Como é que tá a questão do delay, assim? Tá me ouvindo com tranquilidade, Não, não? tá bem bom, tá bem bom. Bem, Tá bem, ótimo. quase ao vivo. Quase ao vivo. Professor, é um prazer inenarrável estar com a presença de Vossa Excelência aqui nessa live, essa noite tão importante para nós. Vamos falar de um assunto que o senhor com certeza domina, porque ministra aulas Deu uma travada assim. boa, não entendi. Deu uma travada legal. Eu vou. Voltamos? Voltamos ao vivo, então o problema de conexão acontece. Informática é assim mesmo, tá? Pessoal, olha só, eu vinha falando então que é uma honra muito grande para mim ter a presença do meu grandíssimo amigo e professor Fábio Schlickmann, que foi meu professor na graduação, ministrou várias matérias, né, professor? E uma delas foi Código de Defesa do Consumidor, que eu me recordo que é uma das matérias que eu mais tive afinidade na faculdade. Professor, se eventualmente alguém que está online aqui não conhece Vossa Excelência, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a nossa audiência, por gentileza. Então tá. Então, boa noite, doutor Rafael. Boa noite a todos a nossa audiência que nos acompanha. Meu nome é Fábio Schlickmann, sou professor universitário já desde 2012, né? Leciono Direito do Consumidor. Comecei dando aula de consumidor antes de lecionar na faculdade. Comecei dando aula em cursinho preparatório em 2011. Então, assim, eu estou bastante tempo nessa disciplina, assim, né? Também partilho do grande prazer de dizer que ter sido professor e hoje sou amigo do grande doutor Rafael, que é aí uma referência no direito bancário. Eu comecei muito timidamente acompanhando as postagens de bancário. Aí eu comecei a ver, eu pensei, cara, esse tema é bacana, cara. E esse tema, eu sei mais sobre esse tema do que eu imaginava, porque eu estava só no consumidor, né? Fechado, assim, só pensando no consumidor. E eu pensei, olha, não é que tem tudo a ver isso aí mesmo, cara? Com certeza. Então é isso. Então é basicamente isso. Professor, um prazer muito grande ter o senhor aqui novamente, tá? A gente vai dar início. Eu gostaria de pontuar algumas questões, então, professor. É possível, a gente trouxe algumas questões para conversar, debater, mas eu queria que nós pudéssemos conversar do seguinte. O senhor acredita que é possível, então, a incidência e de qual maneira a gente consegue fazer com que as regras de proteção, as normas de proteção do consumidor venham a, digamos assim, prestar um certo equilíbrio de natureza técnica, econômica, nos contratos bancários? Como que o senhor vê essa relação? Eu gostaria de mais uma visão pessoal do senhor nesse sentido, doutor. Bom, pessoalmente, quando você tenta enquadrar o artigo, principalmente o artigo 3º do CDC, né? O artigo 2º, ele acaba sendo um artigo assim de muita teoria em cima, né? E numa relação qualquer, você consegue achar uma vulnerabilidade, especialmente nos dias de hoje, né? Com relação àquele que adquire algo, né? Agora, com relação àquele que negocia, que vende algo, né? O artigo 3º ali, ele pode ser uma válvula de escape para fugir da relação de consumo, né? Tendo-se em vista que se eu eventualmente oferecer o meu automóvel para venda, a pessoa que vai adquirir esse automóvel, ela facilmente vai ser vulnerável, ela também não vai entender tecnicamente do automóvel. Mas a pessoa que vende, no caso eu, só estou fazendo essa venda uma vez na vida, então é muito difícil me enquadrar como fornecedor. Essa questão com relação aos bancos, ela permeou praticamente a década de 90 inteira, né? Tipo, ela ultrapassou muito tempo com essa discussão. Só que se você voltasse os olhos para o que diz o artigo 3º do CDC, você diz, não tem como não colocar o banco aí, né? Tem um julgado do STJ que eu acho muito legal, que ele fala o seguinte, é um voto do ministro que ele fala assim, existe um esforço para fazer o CDC atingir o maior número de relações possíveis, né? E sob o ponto de vista do artigo 3º,
basta que haja habitualidade na venda daquele bem. Quer dizer, não precisa nem aqueles requisitos do empresário, né? Aqueles requisitos de profissionalismo. Eu também dou aula de empresarial, então eu tenho uma quedinha lá pelo 966. Adoro o 966 do Código Civil, né? Então, só eu gosto. Então, o 966 ele fala em organização, profissionalismo, contratação de mão de obra para ser empresário. Nem precisa disso tudo para ser fornecedor. Quer dizer, o espectro de abrangência do fornecedor ele é extremamente amplo e engloba, inclusive, na letra do CDC, entes despersonalizados. Quer dizer, até aquele cara que faz comida em casa, às vezes faz um bolo em casa, ele pode não entrar como empresário por faltar um requisito. Às vezes falta mão de obra terceirizada, falta alguma coisa que não o qualifique como empresário. Mas facilmente você enquadra ele como fornecedor pelo simples fato dele estar oferecendo um bem com habitualidade, né? Um produto ou um serviço com habitualidade. Perfeito, professor. Deixa eu trazer agora mais algumas questões que eu acredito que vão ser, alguns recortes que vão ser bem pontuais aqui, tá? Primeira coisa, então, a gente tem que conseguir trazer essa distinção em se o consumidor acaba se enquadrando no artigo 2º, se a figura do contratante, ou do emitente de uma eventual título de crédito em relação à instituição financeira, se ele vai ser enquadrado nesse artigo. Mas a minha pergunta a minha questão que eu quero trazer é o seguinte: dentre as teorias do direito em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a gente consegue elencar pelo menos 3 aqui, né, professor? A gente consegue trazer a teoria finalista, uma teoria mitigada, uma teoria... Como é que se chama a teoria? Maximalista, perfeito, eu ia falar outra coisa. Então a gente consegue trazer essas 3 teorias em que cada uma tem o seu, digamos assim, a sua forma de aplicação em relação às normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. Dentre essas, professor, qual que é a mais, digamos assim, a mais correta? Qual que é a mais, não correta, mas a que melhor transmite esse equilíbrio contratual, que melhor traz para o consumidor essa proteção de fato? Então, nesse particular, assim, né, só para fazer um recorte histórico, né, o CDC ele entra em vigor em 90 com o artigo 2º dizendo que consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, o primeiro critério a ser criado para que você tenha a aplicação do CDC é um critério finalístico, né, o que eu estou fazendo com aquele bem, né? E só isso não resolveu. É impressionante como assim pode ter sido... E a equipe que fez o CDC, né, a galera que participou do processo legislativo era uma galera muito fera, assim. O Herman de Vasconcelos e Benjamin, a Cláudia Lima Marques, uma galera muito fera, tá? E tentou fazer uma criterização, assim, né, uma caracterização de consumidor que não foi suficiente. E aí começaram a surgir várias teorias. Eu sempre explico isso na faculdade do seguinte modo, né? Toda vez que eu compro um produto ou um serviço, eu posso comprar esse produto ou serviço para pelo menos 3 coisas, tá? Então, se eu comprar um produto, o serviço é mais difícil, mas vamos imaginar o produto, né? Se eu adquiro um produto e no momento imediato eu nem mexo nele, eu já revendo, eu tenho claramente que não aplico o CDC, né? Uhum. Então, imagine um caso de um cidadão que ele compra coisas aí, sei lá, roupas, né? Mulherada faz muito isso, né? Compra uma sacola de roupa e sai para vender na casa das amigas, né? Acontece bastante isso. Então, esse tipo de venda, ela não é uma venda consumerista. Ela é uma relação civil, né? Qualquer relação que tenha nesse sentido é uma relação civil, tá? Certo. Agora, você pode comprar um produto para usar mesmo, você consumo, né? Consumir. Então, eu comprei um chocolate e comi, né? Eu comprei um sabonete e usei. Então, eu claramente tenho consumidor. O problema reside na pessoa que adquire um produto e transforma ele ou em outro produto ou em serviço e aplica ele na sua cadeia produtiva, tá? Porque, sob o ponto de vista da cadeia produtiva, ela termina aquela cadeia de vendas, né? Vamos imaginar assim, ovo, né? Dá um exemplo com ovo. A granja produz o ovo, aí o pessoal vende para um distribuidor, o distribuidor vende para o mercadinho, você vai lá, compra o ovo, e aí você abriu o ovo. Abriu o ovo, ele não fecha nunca mais, né? Aquela história. Então, você acabou aquele ciclo de vendas, né? Acabou aquele ciclo de vendas. Muito bem. O que você vai fazer com esse ovo? Se você for comê-lo, né? Você seria consumidor. Agora, se você faz um bolo para vender, se você pega esse ovo, farinha, chocolate, faz um bolo de cenoura maravilhoso. Eu adoro falar de comida na sala, né? Você chega perto das 9 horas, a gente começa a falar de comida na faculdade. É legal pra mim. Então, Torturar então os você faz um bolo. Você faz um bolo maravilhoso e vende.
né? Então a teoria, essa situação de transformação, você adquiriu um produto, você não passou ele adiante de modo intacto, né? Você transformou ele em outra coisa, se isso era aplicação do CDC ou não. E aí nós criamos essas duas correntes, né? A corrente finalista fala que não. Ela fala o seguinte, olha, eu tenho que usar para mim, tenho que tirar da cadeia de consumo e usar para mim. Ponto. Eu não admitiria o uso, a transformação para outros fins. Quer me parecer que essa corrente não é a mais adequada, porque se você pensar bem, isso do jeito que eu falei, ele vai excluir a pessoa jurídica, concorda comigo? Com certeza. Porque a pessoa jurídica, tudo que ela faz é em razão da sua atividade, né? Então você fala o seguinte, olha, eu vou fazer uma faculdade, eu vou adquirir energia elétrica, eu vou adquirir água, vou adquirir material de limpeza, vou adquirir papel sulfite. Isso não é para a faculdade consumir, embora ela acabe consumindo internamente. Ela não faz isso para venda. Esse produto morre com ela, né? A tinta da parede, isso aí ela não tem nada a ver com a atividade dela, que é a aula. Mas você só consome isso em razão da atividade econômica. Então, como o CDC falou em consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, então me parece que a teoria finalista também não é a mais adequada. Aí a maximalista pega todo mundo, né? A maximalista fala o seguinte, olha, transformou, pega todo mundo. O STJ, e aí nós vamos ter, vai ser o grande tema da nossa aula, da nossa live de hoje, o STJ vai dizer o seguinte, olha só, a pessoa natural ela é vulnerável, ponto. Né? Ela adquire ou utiliza, ela utiliza realmente, né? Ela utiliza para ela é vulnerável. Agora, a pessoa jurídica, se ela tomar esse bem no mercado, em alguma condição de vulnerabilidade, veja que é o artigo 4º que fala em vulnerabilidade, né? O segundo não fala. O segundo não fala, adquire e utiliza, né? Ele não fala em vulnerabilidade. Ele fala o seguinte, se você, no mercado de consumo, tanto faz para transformar, tanto faz para utilizar. Nunca para revender. Revender está fora, né? Mas nessas duas situações, se você usou para você, ok, você é consumidor. Se você usou para transformação na cadeia produtiva, você pode vir a ser considerado consumidor se você demonstrar a sua vulnerabilidade. Perfeito. Tá? Então esse é o grande tema, para mim, esse é o grande coração do direito do consumidor. Porque é a orientação do STJ. É onde a coisa vai acontecer, né? A gente pode ter várias teorias bonitonas, mas o Tribunal Superior está decidindo dessa forma. Então, para o advogado é muito importante essa diretriz, né? Então, essa teoria de finalismo aprofundado, né, ou finalismo mitigado, que o pessoal chama, é essa teoria que vai dizer o seguinte, o sujeito toma um produto ou um serviço com vulnerabilidade, ele pode vir a ser considerado consumidor. Repito, pode vir a ser. Não automaticamente é. E aí cabe ao advogado fazer essa demonstração dessa vulnerabilidade. Perfeito, professor. Explicação excelente. Então, a gente consegue fazer esse recorte, que eu acho que é muito importante trazer isso para quem nos assiste agora, porque, assim, trazendo um pouco para a realidade do processo bancário, tá? Uma vez que o consumidor vai lá até a instituição financeira, perceba que, num primeiro momento, a instituição financeira ela é extremamente unilateral em relação à produção do conteúdo do contrato. O consumidor não consegue chegar na instituição financeira e falar assim, olha, eu não quero pactuar essa taxa de juros, eu não quero pactuar esse encargo moratório. Então, assim, pelo fato do consumidor não conseguir participar da produção desse conteúdo, a gente consegue interpretar, professor, que a partir desse cenário já existe uma exposição, ou seja, o consumidor já, a partir da origem do contrato, ele já está vulnerável? O que o senhor interpreta dessa premissa? A análise é perfeita, é isso aí mesmo, né? Tem uma historinha muito antiga, né? Que é muito antiga mesmo, 1600 e alguma coisa, né? De uma obra do Adam Smith, que ele falava o seguinte, ele falava que o consumidor seria o rei do mercado, né? O consumidor seria o rei do mercado. E ele não estava errado, não. Para o tempo dele era isso mesmo, né? Como os produtos eram muito básicos, num capitalismo muito incipiente, lembrem-se que não havia nem luz elétrica naquele tempo, né? Então, o pessoal comprava e vendia alimentos, roupas, né? Coisas mais... Não tinha Wi-Fi, né? Não tinha Full HD, não tinha essas coisas, né? Então, realmente não existia monopólio, não existia grandes pessoas produzindo mundialmente. Então ele falava isso, realmente o consumidor acaba sendo o rei do mercado, porque ele escolheria para quem ele daria lucro, né? Hoje isso se mostra uma mentira, porque a gente não sabe quem está por trás das grandes empresas. E por favor, né, gente, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao capitalismo, tá? A gente só está vivo por causa do capitalismo, né? O capitalismo proporcionou cura de doença, tecnologia de ponta, quer dizer,
a gente conseguia viver sem um capitalismo no tempo que tinha que só comer e vestir, né? Todo o restante a gente deve muito a esse sistema. Mas é uma verdade, é muito fácil no capitalismo você concentrar monopólios, né? Tem um documentário que eu gosto de passar para meus alunos no início do semestre, da 10ª fase, que se chama Food Incorporation, Alimentos S.A. em português, né? E ele estava explicando que naquele momento em que o documentário foi feito, toda a proteína animal do mundo era produzida por 4 grandes empresas só. Tu imagina essa loucura, né? Então essa grande empresa, ela impõe a condição que ela quer, o produto que ela quer, ela consegue colocar o preço que ela quer, né? Então realmente o consumidor ele acaba vulnerável nisso, dessa forma. E as vulnerabilidades são muitas, isso é mais importante também, né? Para quem tiver interesse em direito bancário, poderia começar estudando por isso, né? As vulnerabilidades são várias, nós temos as principais, seriam a vulnerabilidade técnica e a vulnerabilidade econômica, né? A vulnerabilidade técnica é você dizer assim, eu não entendo do que eu estou comprando, não entendo, né? Eu gostava de fazer isso quando eu era moleque, né? Quando eu ia na concessionária ver um carro, eu dizia, abre o capô. Aí eu olhava aquele motor e dizia, então está tudo certo. Eu não entendo nada de motor. Só para fazer mala, né? Não entendo nada. Podia não ter motor ali que eu ia dizer, tá tudo certo também. Tá tudo certo. Então, é nesse ponto, esse é o ponto que a gente tem que entender, né? A gente não sabe, por exemplo, nos produtos de tecnologia, né? A gente não sabe se aquela informação que veio até nós, né? Eu comprei um celular com 3 GB de RAM, será que tem? Eu nunca vou saber. Sim. Eu confio que tem, né? Eu confio que tem. Então a gente tem uma situação no mundo hoje em que a gente consome coisas, e é sempre bom lembrar, tá? É muito divertidinho dar aula de consumidor assim com exemplos de sonho de consumo, né? iPhone, carro. Mas a maior parte dos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, a gente consome por necessidade, né? A gente consome medicamento, a gente consome, enfim, né? Alimentos. Você precisa de vitamina tal, você compra um alimento que tem a vitamina tal. Como é que você sabe que tem? Você não sabe, você confia, né? A embalagem falou que tinha, eu confio, a gente é obrigado a fazer isso, né? Então essa é uma espécie de vulnerabilidade, né? Eu gosto de dar o seguinte exemplo, tá? Se você se dirigir a uma concessionária amanhã, você não vai, né? Porque estamos de quarentena, mas se você, na nossa historinha, né? Na nossa historinha, se você se dirigisse a uma concessionária amanhã para comprar um carro, muito provavelmente você teria 2 ou 3 modelos, né? À disposição, 2 ou 3 versões, aliás, que chama, né? Você teria, assim, 2 ou 3 versões, né? Um mais completo, um mais baratinho. Você teria 2 ou 3 cores. Você teria um preço fixo, quase sem desconto, porque, na verdade, a concessionária recebe do banco, né? Quando faz o financiamento. Certo. Então, ela não tem motivo para dar desconto. É diferente de você comprar o carro do seu vizinho. Se o seu vizinho botar uma placa assim, vendo meu carro, né? Aí você vai lá, bate na porta, quero ver. Aí você vê, né? Aí você fala, quero pagar em 20 vezes. Aí o vizinho fala, não, paga em 15. Aí então baixa o preço. Você consegue barganhar. Você barganha, perfeito, é isso aí mesmo, né? Você barganha tudo, né? Roupa nas antigas, né? Você levava o seu terno do casamento para fazer no alfaiate, né? Ele tirava as suas medidas, ficava um negócio fino. Hoje você compra da China, né? 3 tamanhos só. Então, assim, essa é uma espécie de vulnerabilidade. Me desculpem aí que eu sou um cara meio divertido, mas assim, meio metido a divertido. É ótimo. Mas assim, a ideia é trazer essa descontração para o assunto, tá? Então fica realmente à vontade. Mas é assim, porque realmente nós temos essa... E também é o seguinte, olhando para o fornecedor, eu entendo o fornecedor. Tu imagina o gerente de banco sentar com cada um dos usuários do banco para fazer uma discussão a respeito é impossível sob o ponto de vista fático, né? Sob o ponto de vista real. Então há uma necessidade também, o contrato de adesão, ele é muito antigo no direito civil, e há discussões dele do início do século XX, né? Então, sobre se ele era possível ou não. Mas é necessário, né? Sim. Agora, em que medida a gente pode equilibrar essa relação? Né? Em que medida a gente pode equilibrar essa relação? Então, nós temos vulnerabilidade técnica, que é essa que você não entende do que está falando, e é perfeitamente compreensível você aplicar isso aos contratos bancários, né? Taxa de juros, como é que eu sei que a taxa de juros é aquela que está sendo ofertada? Com certeza. Capitalização. Os próprios termos, né, professor? Os próprios termos técnicos que são próprios da atividade bancária já demonstra a vulnerabilidade do consumidor em relação ao conhecimento técnico. Perceba, o contrato bancário traz termos no sentido de comissão de permanência, traz termos no sentido de capitalização, traz termos no sentido de custo efetivo total. Então, nem tudo isso, a tabela price, esse sistema de amortização,
Então, assim, uma vez que o consumidor ele senta com o gerente do banco, ele não tem a oportunidade, muitas vezes, de nem escolher a linha de crédito, né? O banco que oferece para eles as linhas que estão disponíveis para a realidade econômica dele. Esse é um outro ponto da questão da vulnerabilidade que a gente poderia citar como exemplo, né? Da parte também da questão econômica, em que o consumidor não consegue dispor daquela linha de crédito que seja mais atrativa, eventualmente, para ele. Às vezes ele se submete a um crédito rotativo por ter mais facilidade de conquistar, ou melhor, de pactuar nesse crédito. O banco consegue colocar uma taxa de juros maior. Então, nesse sentido que eu acho que é interessante a gente trazer esse contexto para o processo bancário, né, professor? Perfeito, perfeito. É bem isso aí mesmo, né? E entra em mais duas questões, que é muito comum, né? Que a gente já falou da vulnerabilidade, né? Que a gente consome por necessidade, tá? Eu não vou ao banco porque eu estou feliz, eu vou ao banco porque eu preciso, muitas vezes. Com né? certeza. E outra coisa, né? O consumidor pode ler, ele pode ter toda a informação na frente dele que ele não vai entender também. Isso é uma dificuldade muito... Às vezes ele nem tem informação, tá? É muito comum, às vezes, o banco não disponibilizar a informação a respeito daquele contrato. Mas vamos imaginar que ele disponibilize, que ele coloque os termos técnicos. O consumidor não entende, né? Isso é complicado, isso é muito complicado, né? Exatamente. Essa é uma vulnerabilidade evidente, assim, é uma vulnerabilidade de qualquer pessoa, tá? É uma vulnerabilidade de qualquer pessoa. E digo pessoa no sentido mais técnico-jurídico possível, tá? Pessoa física e o representante da pessoa jurídica que de repente vai até o banco pedir capital de giro, também é um cara vulnerável, por maior que seja a empresa. Às vezes você fala assim, puxa, mas olha só, essa empresa ali, ela é grande pra caramba, ela tem 3 lojas em 3 shoppings em Balneário. Cara, do lado de um banco ela ainda é pequena, sabe? Ainda é uma covardia a discussão. E ela não vai ter um centavo de vantagem, né? O pessoal vai fazer o cálculo de risco normal, como faria com qualquer outra pessoa aí, e vai adiante. E outra questão importantíssima também, no Brasil, que é o momento que a gente está vivendo aí há uns 10 anos, que é o momento de concentração de bancos, né, no Brasil. Nós não temos muitas opções, né? Estão surgindo opções hoje, né? Até depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, mas estão surgindo fintechs aí e tal, empresas que podem concorrer com bancos, mas até então o sistema bancário brasileiro é super fechado, o Brasil é uma economia super fechada, é muito difícil empreender aqui, é muito difícil ter dinheiro. Existem atividades de pessoas muito vulneráveis, como a atividade rural, que depende de empréstimo também. Exatamente. Né? Então, assim, a atividade bancária, é claro que eu não estou aqui para fazer o discurso né, vamos acabar com tudo, não. Mas a gente precisa entender que se existe esse gigante desse lado e a gente respeita e precisa dele, a gente também precisa dar um cuidado para o consumidor aqui pequenininho, tá? Porque às vezes ele está tomando empréstimo para comprar a casa dele, ele está super feliz, ok? Mas ele não tem que ser explorado por isso, né? Ele tem que ter um preço justo. E às vezes ele está pedindo dinheiro, às vezes, para cuidar da sua vida, né? Às vezes ele tentou um tratamento, não conseguiu, plano de saúde negou, a cirurgia esse mês não morre, o cara vai arrumar um empréstimo no banco, né? Com certeza. E existem até pesquisas, né, professor, que indicam no sentido que grande parte dos empréstimos pessoais, parte dos contratos bancários que são pactuados com as instituições financeiras, a linha de crédito é justamente para complementação, às vezes, da renda básica, que a própria estrutura econômica da família, a estrutura econômica do consumidor, já não consegue vencer. Aqui, então, ele começa a ter um endividamento para suprir uma necessidade básica. Isso não é diferente das pessoas jurídicas. E como o professor mesmo citou, a questão do próprio contrato que consta crédito agrícola, em que a parte depende daquela produção, depende do empréstimo para ter aquele maquinário, eventualmente, para ter aquela produção, consiga funcionar para ele conseguir ter renda. Isso é muito interessante isso aí, né, cara? E assim, repito, né? A gente acaba começando a falar de consumidor achando que estamos falando de viagem para Disney e iPhone, e na verdade a gente está falando de comida, está falando de pagar conta, está falando de medicamento, está falando de coisa muito, muito mais séria do que isso, né? A Disney, a casa nova, o carro novo é 5% da sua vida, né? Todas as outras relações vão ser por necessidade mesmo, né? Com certeza. Pode falar. Não, pode seguir. Não, eu queria fazer um parênteses
em relação a essa questão do direito bancário, sobre a questão do direito bancário em si e o Código de Defesa do Consumidor. Olha só, na prática, a gente tem no dia a dia, até é interessante a gente frisar essa questão, no dia a dia bancário, a gente enfrenta algumas questões que são bem pontuais no processo bancário. A primeira delas, que eu gostaria de citar, a falta de informação, a falta de clareza. Há um completo desrespeito da instituição financeira quanto a essa questão que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor tem que ter de forma clara as informações daquilo que ele está consumindo, daquilo que ele está pactuando. O banco, em algumas questões, ele se nega a fornecimento de contratos, ele se nega a prestar informações claras. Muitas vezes ele pactua de forma, no contrato bancário, ele pactua de forma um pouco assim, esperta, vamos colocar assim, contratos bancários que uma vez seriam para renegociação de dívida, eles acabam repactuando como se fosse um novo empréstimo pessoal, dando conta então de uma nova aquisição, de um novo empréstimo e não simplesmente uma renegociação de dívida, o que dificulta um pouco o trabalho no processo bancário, uma vez que, de acordo com a súmula, se não me falha a memória, professor, súmula 380 do STJ, fala que é possível rever os contratos bancários mesmos após a pactuação de uma renegociação de dívida. A gente consegue rever todos os contratos de origem que deram origem àquela renegociação. Então o banco é um pouco ardiloso nesse sentido, ele consegue incorporar, ele consegue encaixar ali no contrato algumas taxas que não são claras do que se trata. Muitas vezes o consumidor está lá pagando R$1.000, R$2.000 de taxa, mas não está claro para o consumidor qual é a prestação que está sendo prestada com o pagamento daquela taxa. Uma taxa de terceiro, taxa disso, taxa daquilo, e não está claro para o consumidor. Então começa que a falta de informação é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, essa questão da importância da incidência dessas regras de proteção no processo bancário. Segunda questão que eu gostaria de frisar aqui, antes de retomar a palavra, professor, é sobre a possibilidade da inversão do ônus da prova, que isso é fundamental. Pessoal, percebam, o banco vem com toda aquela força do processo expropriatório, tá? Ele vem e pede penhora de bens, penhora online, restrição disso, oficiar cartório, fazer de tudo que conforme determina a legislação processual da execução nesse sentido. Aí o banco chega com título executivo e muitas vezes o consumidor está lá com aquele título executivo, que eu vou dar um exemplo aqui da questão que eu estava abordando agora, sobre ser uma renegociação de dívida, e o próprio consumidor consegue visualizar e falar assim, olha, não, beleza, eu tenho aqui essa renegociação de dívida, mas eu quero que o banco apresente todos os contratos bancários. Obviamente, num processo judicial, o ônus da prova seria da parte que está ali buscando aquele direito. Mas quando há incidência do Código de Defesa do Consumidor, a gente consegue inverter isso, fazer com que o banco tenha que trazer toda a cadeia contratual para a gente consiga produzir uma revisão de todas as cláusulas. Podendo até mesmo, professor, olha que coisa interessante, uma vez já aconteceu num contrato aqui do escritório, em que, situação prática, tá? A Caixa Econômica, eu gosto de falar o nome, tá? A Caixa Econômica trouxe uma renegociação de dívida para execução. A gente verificou que essa renegociação de dívida estava vinculada a outros 2 contratos de crédito, que não estavam no processo, porém eles estavam executando somente a renegociação. Nós entramos, então, com a defesa técnica adequada para o processo e pedimos o seguinte, olha, de acordo com o entendimento da súmula, a gente quer que o banco junte no processo todos os contratos que deram origem a esse novo pacto, essa renegociação, tá? E inverta o ônus da prova, obriga o banco a, de fato, juntar esse contrato nos termos da súmula 380, que permite que nós possamos revisionar todos os contratos, certo? O banco, então, trouxe os contratos de origem, nós constatamos, após uma análise das cláusulas contratuais, em que os contratos que deram origem à renegociação, na verdade, não tinham mais saldo devedor, tinham um saldo positivo. Tinha um saldo positivo. Então, perceba, uma vez que aquele contrato de renegociação, ele não devia nem ter existido. Por quê? Porque os contratos de origem, que deram origem àquela renegociação, já estavam liquidados, digamos assim, quando eliminadas as abusividades, tá? Então, olha que interessante a importância da incidência das normas de proteção, pessoal. Eu gosto de trazer essas questões um pouco mais práticas e também a gente tem, como o próprio enunciado da live trouxe essa informação, existe uma súmula, a gente vai falar disso mais para frente, né, professor?
porque houve o debate no Judiciário, especialmente na Suprema Corte, tá, em que os bancos tentaram fazer com que as normas de proteção não tivessem incidência das normas de proteção nas relações bancárias. Tá? É a súmula 297, e a gente vai tratar desse assunto, eu só estou preparando essa questão, a gente vai tratar desse assunto porque essa súmula, apesar de ser de 2004, acho, se não me engano é 2004, né, professor, essa súmula, ela traz 2004. É 2004, né? Ela traz uma informação extremamente relevante para o processo, porque ali é um entendimento jurisprudencial praticamente pacificado no STJ, a gente só tem que ter um cuidado muito especial, que é isso que o professor citou antes, a gente tem que trazer, o advogado ele tem que ter o trabalho de pontuar que a parte que está ali, seja ela natural, seja pessoa jurídica, ela traz, ela é destinatária final, uma vez que a gente observa a teoria mitigada que o professor explicou antes, e também as questões de vulnerabilidade. Então é imprescindível que o advogado pontue de forma exata no contrato o que é abusivo, para que o juiz possa conhecer essa matéria. Professor, eu devolvo a palavra para Vossa Excelência. Não, bacana, a análise é perfeita. Na verdade, tu citou duas vantagens de aplicar o CDC aos contratos bancários, mas tem mais um monte de vantagem, né? Tem, por exemplo, tudo que você pagou pedir de volta em dobro, eu acho que é a melhor de todas, a mais legal, né? Perfeito. Tem a ideia de que você, por exemplo, lá no 51, 52, ali tem algumas regras especiais para crédito, né? Que tem que ser, tem regras de oferta que tem que ser, porque o contrato às vezes é claro, mas a oferta não foi clara, tá? Isso. Então a oferta tem que vincular o contrato. Quer dizer, tem uma série de vantagens, a inversão do ônus da prova, como tu mesmo falou. Todas essas questões aí, elas são muito importantes sob o ponto de vista da aplicação do CDC nos contratos bancários. Só que tem uma questão que eu acho que é muito, muito, muito importante, tá? Que é o seguinte, nem sempre vai ter incidência do CDC em contrato bancário. E aí, evidentemente, que eu estou convidando todo mundo que está vendo a live para não só entender, pesquisar o que eu estou falando, mas até mesmo amplificar essa pesquisa. Tá? Eu tenho 2 livros aqui que eu usei para fazer uma tabelinha muito grande de onde que aplica o CDC, onde que não aplica, com relação a vários casos que chegaram no STJ, inclusive casos não bancários. Né? Tem aquela velha história dos taxistas que comprou o carro e aplicou o CDC, enfim, empresa aérea. E aí você tem esses 2 livros aqui, ó, o do Leonardo Garcia e esse grandão aqui, o meu é de 2016, né? Porque esse é meio caro, que é o do Nelson Neri. São 2 livros que trazem muitos julgados do STJ no seu texto. E aí você tem já uma pista de onde começar a pesquisar. Eu queria fazer uma explicação um pouco mais longa sobre esse respeito. Tu acha que a live cai no meio do caminho, não? Tu acha que tá dando mal? Não, acho que não. Acho que a gente tem tempo, eu acho. Pode meter bala aí. Vamos lá. Eu comecei a me interessar por esse assunto de bancário também, não imediatamente no momento que eu comecei a estudar consumidor. Né? Eu sempre olhava com um certo distanciamento, pensando, puxa, isso aí deve ser complicado. Mesmo preconceito de todo mundo, né? Deve ter que fazer cálculo, né? Enfim, não entendo nada de juros. Eu fiz direito para fugir da matemática, aquelas histórias, né? Muito, muito comum. Bem comum isso, professor. E aí eu fui estudar essa semana aí, fui estudar esses dias aí, preparando para a live, o que faz surgir um contrato bancário. Eu acho que na mente do pessoal isso tem que ficar claro, porque assim, vou voltar para o exemplo que eu usei agora há pouco, né? Se você saísse de casa amanhã para comprar um carro, você iria até uma concessionária e compraria esse carro, ou você iria até o seu vizinho e compraria esse carro. E você voltaria para casa com o carro, quer dizer, ninguém tem dúvida do objeto, né, do contrato. Ao mesmo tempo que se eu perguntasse para qualquer um e dissesse assim, o contrato que você fez na concessionária aplica o CDC? Você dizia, sim, aplica o CDC. E se eu dissesse, e o contrato que você fez com o seu vizinho lá, que é dentista, que nunca vendeu carro na vida, está vendendo um só, né? Ele aplica o CDC? Você diria, acho que não, né? Ou não. Né? Mas a pergunta é, por quê? E esse é o grande miolo do debate, né? O grande miolo da questão. Então, a relação de consumo, ela tem como característica aquele tripézinho, né? Eu vou chamar de tripé, porque tripé, se você tirar um, ele cai, né? Então, se faltar um elemento ali, cai, né? Uhum. Então, nós temos o tripé consumidor, fornecedor e produto ou serviço que é adquirido de modo oneroso, né? Então, nós temos essa conceituação. E, inclusive, no parágrafo 2º do artigo 3º, está lá
operações bancárias de créditos securitários, né? Ele, inclusive, fala isso expressamente. Ele fala, ó, aplica o CDC nas atividades bancárias. Tem problema nenhum, tá? Aí o que acontece? Aí a gente precisa entender, eu acho que não fica muito claro para o pessoal, o que é um contrato bancário. Eu acho que esse é como aquele prédio bem alto que você vai construir na vida, né? Você tem que fazer uma fundação bem sólida. E às vezes essa fundação, saber o que é um contrato bancário, às vezes não fica claro na cabeça do pessoal. O contrato bancário é aquele que tem duas características muito próximas a qualquer contrato, só que especiais, particulares, tá? A primeira característica é que num dos polos vai ter uma instituição financeira, tá? Perfeito. Então, assim, por exemplo, eu posso pegar dinheiro seu, você pode pegar dinheiro meu. Nenhum dos dois é instituição financeira, são duas pessoas naturais. Esse contrato existe no direito civil tranquilamente, já existe, sim, inclusive, né? Só que sim, a gente estaria regido pelo direito civil, né? Perfeito. Agora, se um de nós dois, né, eu, em vez de pegar dinheiro do Rafael, eu for até uma instituição financeira, eu já começo a ter uma pista de que eu posso estar diante de um contrato bancário, tá? Perfeito. Começo a ter essa possibilidade, tá? O problema é, o que é uma instituição financeira, né? Eu separei aqui pelo menos três assuntos para quem tiver ligado na live, que tiver interesse de pesquisar, né? Um dos meios de saber o que é uma instituição financeira é dar uma olhadinha na Lei 4595 de 64, né? Essa lei ela tem mais uma lista gigante de coisas e situações. 18. Artigo 18, maravilhoso, artigo 18, manjado, artigo 18. Ele vai dizer lá que são instituições financeiras, olha, uma penca de coisa aqui, né? Cooperativas de crédito, sociedades de crédito, estabelecimentos bancários. Ele vai trazer uma lista bem grande de instituição financeira. Mas a grande sacada é você estar ligado que não é só ali que tem instituição financeira. Tá? Você tem que fazer aquele mapa do tesouro do direito, né? Aí achando as pistas em outros lugares. Exatamente. Um outro lugar em que tem uma pista de instituição financeira é uma outra súmula do STJ, que é a súmula 283, tá? Que é a súmula 283, que ela fala que as empresas que administram cartão de crédito também são instituições financeiras, para efeitos aí de processo e de aplicação. Né? Se equiparam, exatamente. Pode não ser efetivamente, né? Mas se equiparam para todos os efeitos aí que você imaginar de aplicação de regramento bancário, tá? E uma terceira pista, e essa é mais recente, né, que eu acho que é mais legal de todas, são as fintechs, né, que eu havia comentado no começo da nossa live. As fintechs, elas estão reguladas numa resolução do Bacen meio recente, tá? A resolução 4656 de 2018, tá? A fintech, na minha visão, ela é genial e ela é talvez a brecha que a gente precisa para dar uma oxigenada nesse sistema bancário. Porque as fintechs são esses aplicativos, ou essas empresas que trabalham por internet, por aplicativo, que concedem crédito e que têm uma atividade muito próxima da de um banco, né? Mas elas não têm agência, elas não têm os custos de operação que uma agência tem. E mais, elas têm uma autorização, têm uma regulamentação específica, que elas conseguem emprestar dinheiro dela, né? Então eu, Fábio, posso ir lá no Nubank pegar dinheiro do Nubank, né? Ou eu posso fazer como acontece com a Mutual, que é um aplicativozinho que você baixa, em que tem um cara lá com dinheiro guardado. Ele tem 1000 pila que ele estava numa poupancinha e ele falou, ó, não vou deixar na poupança que agora não interessa mais, tá? Eu vou emprestar 2 de 500. Entendeu? Quem quiser pegar de mim, eu quero um juros, sei lá, um juros que é mais interessante do que a poupança, porém é menos caro do que o bancário, quando você adquire, né? Então, a poupança está dando o quê? 0,5% hoje? Né? Eu acho poupança, que é isso. Menos. Por aí. Menos. Até menos, né? Menos. Então, tu veja só, se eu emprestar esse quinhentão a 5%, eu estou ganhando 10 vezes mais do que eu ganharia na poupança, concorda comigo? Positivo. Então, e o cara que vai pegar 5%, ele vai pegar felizaço, porque ele vai dizer, porra, é só 5%, né? É maravilhoso isso, né? Então, assim, essas fintechs, elas entraram agora elas são uma realidade, né? Não dá para barrar a tecnologia, não dá para frear a tecnologia. Até dá, mas é burrice, né, fazer isso. Sim. Então, o que acontece? A resolução do Bacen, ela traz no artigo 3º, ela traz a sociedade de crédito direto, que é aquela que eu falei, né, que você pega dinheiro da fintech. E no artigo 7º, ela traz a sociedade de empréstimo entre pessoas, que é essa situação que é a sociedade, tipo da Mutual, né, que você vai pegar ali, um vai investir, ou o cara vai fazer ali só o meio de campo, e aí ele vai organizar a situação, gera boletim, lembra do vencimento e depois te devolve com o juro respectivo, tá?
Então, Perfeito. isso aí também é instituição financeira. Então, a gente já tem do nosso tripé, né, do nosso tripé de contrato de consumidor, nós já temos a substituição de qualquer pessoa por uma instituição financeira. Tá? Perfeito. No tripé do serviço ou do produto, eu preciso pensar numa coisa que é meio esquisita, né? E talvez por isso que o pessoal até perca um pouco o interesse por direito bancário no começo, porque ele não consegue ver isso, não consegue visualizar isso, né? A gente vai no banco para pegar dinheiro. E dinheiro nunca é o destino final das coisas, né? O dinheiro é sempre meio para comprar outro, né? Ninguém é louco, vai pegar empréstimo para guardar no colchão, né? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer. Eu quero cédulas de sempre aqui, para botar na sala, né? Para exibir na sala. Ninguém faz isso, né, cara? Tá louco. Então você vai até o banco, pega o dinheiro e no momento seguinte você transforma ele em algo, né? Exato. É difícil você visualizar destinatário final nesse modelo. É bem difícil, né? Sim. Então o que acontece? Na verdade você tem que... E isso, aliás, foi argumento de muito tempo, né? Muito debate na justiça, porque o dinheiro não era destino final e tal. Então, na verdade, tem uma decisão antiga do STF, que eu não achei também para a live de hoje, que era uma decisão que falava uma decisão que o STF dizia que ninguém é destinatário final de dinheiro, né? Mesmo aquele que vai gastar com si mesmo, né? Se eu pegar um dinheiro para comprar, sei lá, para fazer uma cirurgia, né? Que seria um fim em si mesmo, né? Para gastar comigo, né? E depois assumir essa dívida para o banco. Ou se eu pegar para botar no giro da minha empresa, para botar lá no caixa, girar, pagar o fornecedor, tanto faz, as duas formas não são destino final. Né? Então, não são. Então, o que ficou sacramentado? O objeto do contrato bancário é crédito. Ponto. Perfeito. Então, eu tenho na relação de consumo, eu tenho consumidor, fornecedor e produto ou serviço. Na relação bancária, eu tenho instituição financeira, aquele que toma o dinheiro ou deixa o dinheiro lá, também é importante lembrar, né? Quando você põe o seu dinheiro na poupança, você está dando dinheiro para a instituição. E crédito. Tá? Esse é o pilar do contrato bancário. Então, se você tem isso muito claro na sua cabeça, você já tem por onde começar. E isso é importante porque é o seguinte, eu não sei se é do teu tempo, Rafa, tu é mais novo que eu, né? Tu é bem mais novo que eu. Mas assim, eu lembro que antigamente eu tinha colegas que diziam assim, até da faculdade, inclusive, diziam assim, eu tenho um dinheiro guardado no banco, eu vou emprestar para meu vizinho a juros bancários. Quer dizer, não vai, cara. Não vai. Você não tem autorização. Então, a primeira coisa que você tem ali, o primeiro Hadouken que você tem nesse processo, é dizer, não, cara, se não é instituição financeira, não vai se aplicar a regulamentação de banco. Tá? Sim, a agiotagem não, né? Você vai ficar com juros de 1%, né? Você vai ficar com juro bem menor e você pode rever o contrato. Só atenção para um detalhe importante, tá? Para quem tiver interesse em estudar esse assunto, o STJ já decidiu que não se anula negócio desse jeito, mas se revisa os juros. Tá? Então ele resolveu manter o negócio, mas ele falou, como não se trata de instituição financeira, ele vai rever os juros para 1%. Ponto. Né? Perfeito. Então esse seria o caminho. Então eu acho que se você vislumbrar o contrato bancário, quer dizer, uma instituição financeira, vou dar um exemplo com a pessoa natural, mas podia ser um representante de pessoa jurídica também. Tá? Uma instituição financeira, uma pessoa jurídica e crédito, você tem ali o tripé do contrato bancário. Aí você pergunta, você já fez aquela pergunta antes no início de eu começar a falar, né? E aí, aplica o CDC? Eu digo o que todo advogado fala, depende. Perfeito. Melhor resposta que tem é essa. Melhor resposta que tem, né? Não, mas é verdade, eu não tô de zoeira com a galera, tá? Não tô. Você vai ter que procurar julgados do STJ que aplicaram ou não o CDC, tá? Eu tenho 2 exemplos de não aplicação, tá? Mas claro, eu já pesquisei agora de tarde e já achei mais um. Quer dizer, você pode pesquisar vários exemplos. Mas olha só, 2 exemplos de contrato que são entre instituição financeira de um lado e crédito como produto ou serviço, você tem o Sistema Financeiro Nacional de Habitação, né? Você tem ali, quando ele é garantido, por fundo de compensação de variação salarial, ele não é considerado relação de consumo. Tá? Interessante. Você vai comprar o seu imóvel, né? Essa é a SAT, não? Não, tu falou interessante. Tá, tu falou interessante. Sim, interessante. Pode prosseguir, professor. Então, desculpa. Então, nesse ponto, não. Agora, o sistema financeiro de habitação tradicional eu tenho decisão nos 2 sentidos. Então, eu tenho que pensar o seguinte, ó, o sistema financeiro de habitação, ele está financiando o seu imóvel. Aplica o CDC? Aplica. Porém, se eu ver que a garantia do contrato é esse fundo, né? Como é que é o nome aqui? Fundo de compensação de variação salarial.
Isso. Aí eu não vou aplicar o CDC. Aí você vai dizer, Certo. porra, Schlickman, você está me complicando. Mas não, é decisão do Tribunal Superior. Né? É onde a gente tem que se pegar. Né? É onde a gente tem que se apegar para poder direcionar certinho a demanda. Né? Outro exemplo de não aplicação do CDC com o contrato bancário, né? E que o contrato bancário tem os 3 elementos: instituição financeira, a outra parte e crédito. É o crédito estudantil, né? O crédito educativo. Né? O crédito educativo. Exatamente. Como ele tem. Ele diz aqui no julgado, né, as razões, ele fala o seguinte, ó. Na relação travada com o estudante que adere ao programa de crédito educativo, não se identifica a relação de consumo, porque o objeto do contrato é um programa de governo em benefício do estudante, sem conotação do serviço bancário nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º do CDC. Né? Então, veja, né? Então, você tem um contrato bancário por excelência. Eu sei porque muitos alunos meus fizeram FIES aí, iam lá para a Caixa Econômica, fazer a Caixa Econômica é um banco. A Caixa Econômica é uma instituição financeira, quer dizer, fecha certinho com o esquema, porém não aplica o CDC, tá? Não vai aplicar o CDC. Eu respondi as tuas perguntas? Todas elas, doutor, todas elas. O pessoal, quem quiser interagir, mandar uma pergunta, alguma coisa, aproveitar o momento. Eu gostaria de fazer 2 comentários a respeito da questão da fintech, que eu achei bem interessante. Há um tempo atrás, professor, não me recordo precisamente quando, tá? Algum tempo atrás, existiu, antes do sistema de penhora online do Bacen, que é o Bacen Jude, né? Ele, há um tempo atrás, quando ele não estava na versão 2.0, ele não conseguia pegar dinheiro nas instituições que não eram vinculadas ao Bacen. Então, percebam, uma vez que a pessoa lá tinha um dinheiro, ele tirava o dinheiro da instituição financeira, tirava o dinheiro da instituição bancária, propriamente dito, tá? Tirava o dinheiro do banco, colocava numa fintech, por exemplo, e a fintech ainda não regulamentada pelo Bacen, o que acontece? O sistema do Bacen Jude não capturava, ele não encontrava esse valor. Por quê? Porque o sistema não retornava essa informação. Houve, após isso, uma atualização do sistema, o Bacen Jude 2.0 agora, ele passa em todas as instituições financeiras, tá? Todas elas do artigo 18, como a gente conversou agora, seja ela fintech, ela ainda não pega, fica a dica aí para os advogados, tá? Pelo menos até onde me recordo, PayPal, como é que chama? PagSeguro, essas contas online, sabe? Mercado Pago, né? Mercado Pago. O que acontece? O credor, eventualmente, não vai conseguir buscar esse recurso através do sistema do Bacen. Ele vai ter que pedir que o juiz ou que o judiciário oficie essas instituições, dando conta que se o devedor tem CPF cadastrado nessas instituições de crédito, digamos assim, né? O primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário acontece bastante aqui. A gente até pode trazer essa questão em uma outra live, tá? Que ouço algumas perguntas assim, olha, eu fiz um contrato aqui com, sei lá, com Magazine Luiza. Estou chutando aqui uma loja de varejo qualquer, chutei aqui Magazine Luiza, tá? Fiz um crediário, fiz um cartão de crédito específico aqui com Magazine Luiza. Eu posso fazer revisão desses contratos nos mesmos termos da revisão do contrato com as instituições bancárias? Eu ouço demais essa pergunta aqui. O pessoal aqui da região tem algumas lojas aqui de varejo, né? O Queires, tem lojas Colombo, enfim, tem infinidade de lojas dessa natureza aqui na nossa região. E o pessoal às vezes faz um crediário, e é onde fica pactuado algumas questões moratórias, algumas questões remuneratórias, inclusive. Só que é interessante perceber que sim, é possível, porque apesar dessas instituições não serem instituições bancárias, obviamente, né? O Magazine Luiza, por exemplo, ela tem vinculada ao grupo econômico dela uma sociedade de crédito. E essa sociedade de crédito, de acordo com o artigo 18, que nós citamos agora, ela sim é uma instituição financeira, então é possível que ela tenha remuneração com esse dinheiro, ela aplique juros remuneratórios, tá? Sem incorrer nessas questões de agiotagem que nós viemos falando. A agiotagem, para quem eventualmente não sabe, é a pessoa que cobra juros remunerados, que ela se remunera com dinheiro emprestado, tá? Então, é possível que essas instituições, que são sociedades de crédito vinculadas a grupos de varejo, por exemplo, que tem na região aqui, como crediários, né, elas sejam passíveis de ações revisionais também, tá? Basicamente, esses são os 2 comentários.
Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser perguntar agora, é o momento, certo? A princípio, pessoal, falando um pouco mais da questão da súmula 297, tá? Como o professor esclareceu para a gente agora, a súmula 297, ela traz essa jurisprudência do Tribunal Superior dizendo o seguinte, que não, ó, as instituições financeiras, eu tenho a súmula aberta aqui, vou fazer a leitura, professor. Súmula 297 fala o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Perceba, pessoal, que não é só as instituições bancárias. Ela é aplicável às instituições financeiras também, observados sempre os requisitos que nós vínhamos sustentando aqui. A questão da vulnerabilidade, a questão dos destinatários, a pessoa ser a destinatária final, de acordo com essa teoria mitigada, essa teoria finalista mais profunda, tá? Então, a partir dessa questão, a gente consegue aplicar o entendimento jurisprudencial que está aqui elencado pela súmula 297 do Tribunal do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Uma vez a gente conseguindo que as normas de proteção venham a incidir no contrato, a gente consegue então buscar essa revisão dessas cláusulas de forma muito mais positiva para o consumidor, tá? Muito mais, com um viés muito mais de proteção ao nosso cliente. É absolutamente imprescindível que qualquer tipo de defesa técnica, pessoal, em relação a processo bancário, não pode esquecer de pedir a aplicação do CDC. Tá? Ela não é automática, como o mesmo professor explicou agora. A gente tem que trazer uma sustentação, a gente tem que demonstrar, nem que seja um mínimo de vulnerabilidade, seja ela de ordem econômica, seja uma vulnerabilidade de ordem técnica, a gente tem que trazer sempre toda essa fundamentação jurídica, apesar da aplicação da súmula hoje, pelo menos aqui, na nossa região, Santa Catarina, onde a gente está transmitindo esse debate, tá? A gente tem aí a aplicação bastante tranquila, dependendo da matéria, obviamente, dependendo do crédito, conforme nós conversamos agora. Há algumas exceções que estão previstas no STJ, porém a gente consegue, com a instrução correta, com a demonstração e a... Pessoal, voltamos então, acabou o tempo da live, a gente se empolgou na conversa aqui, então a gente está voltando agora, vamos retomar. Esperar o professor Schlickman voltar, a gente vai fazer as considerações finais, então, do nosso debate. Quem tiver alguma pergunta, gostaria de comentar agora, é o momento certo, tá, pessoal? Vamos esperar o professor voltar e a gente retoma. Então, eu vinha falando sobre essa questão da aplicabilidade da súmula 2. Então, essa é a importância, pessoal, que eu gostaria que ficasse extremamente demonstrado que uma vez, como é que está aqui? Opa! Não. Ô, professor, caímos. Deu uma hora. Deu uma hora certinha, a gente acabou se alongando um pouco, mas não tem problema. Eu vou fazer algumas considerações finais, eu já passo então a palavra para Vossa Excelência. Eu tinha mais um monte de coisa para falar. Tem mais coisa? Então mete bala aí, professor. Nossa, cereja do bolo não veio ainda. Não veio, né? Não. Não sei, tu tens compromisso? Não, estás ocupado? Não, o meu compromisso é agora com a nossa audiência, pode falar. Não, é o seguinte, então, assim, né, para continuar o nosso raciocínio ali, aliás, as últimas colocações tuas ali estão muito, muito interessantes a respeito da sociedade de crédito de algumas empresas que também têm crediário próprio, né, que fazem seu crediário ali. É importante estar esperto com isso, né? Sim. Mas olha só, o que eu tenho percebido, assim, da jurisprudência do STJ, né? Nós temos uma dinâmica para tentar fazer incidir o CDC. Bom, primeiro que, da primeira parte da live, todo mundo entendeu que fazer o CDC incidir no contrato bancário, na ação que visa discutir, enfim, trabalhar o contrato bancário, é um baita negócio, né? É um baita negócio. Então você tem lá inversão do ônus da prova, você tem até, né, só para ilustrar, só para deixar mais uma vantagem, né? Você tem até a aplicação do domicílio do autor da ação, né? Que, às vezes, se você esperar o autor da ação e o domicílio do réu, ele fica desmotivado a entrar na justiça. Então, tem tudo isso, né? Tem todas essas vantagens de você aplicar o CDC. E aí, como é que você faz para aplicar o CDC, né? Como é que se faz para aplicar o CDC? Você teria a aplicação do CDC, não vou dizer automática, mas mais facilitada, diante do crédito dado à pessoa natural, tá? Então, isso aí é uma coisa que é muito mais facilitado. A questão começa a ficar mais complicada quando você está diante do crédito da pessoa jurídica, né? Uhum. Porque o STJ ele já tem julgados no sentido, por exemplo, de dizer que capital de giro, né? Por exemplo, assim, agora nós até estamos vivendo isso, né?
pandemia chegou aí, o comércio retraiu, a maior parte dos comerciantes vai estar com dívidas agora, né? Vai ter que pagar folhas e contas no fim do mês e talvez não tenha giro para isso, porque o mês de abril ficou fechado, o mês de maio está permanecendo fechado o seu comércio. Então ele vai até o banco pedir um empréstimo para jogar no giro, para honrar os seus compromissos, né? Então, nesse sentido, tem julgado do STJ que fala que capital de giro não é relação de consumo, tá? Tem um julgado lá dizendo que não é, né? Tá ok, temos um primeiro não, né? Mas em que sentido eu deveria desenvolver a ideia da vulnerabilidade? Eu deveria fazer uma inicial muito bem fundamentada a respeito da vulnerabilidade, porque o que importa, repito, né? O destino final ele é relevante sim para a relação de consumo. Mas nesse caso, o sujeito que foi até o banco pegar capital de giro, ele também foi na condição de vulnerável técnico, na condição de vulnerável jurídico, né? Lembra que você falou ali que os bancos fazem jogadas jurídicas para não revisar? Isso é vulnerabilidade jurídica. O banco entende muito mais de direito e tem muito mais assessoria jurídica organizada do que o cidadão comum, né? O cidadão João, Maria, Pedro, eles vão ter que contratar um advogado, né? Para ler um contrato bancário, né? Não tem. Então você tem muitas vulnerabilidades. Eu acho que a vulnerabilidade econômica e fática são as mais gritantes, assim, né? E se você embrenhar para uma pesquisa a respeito de vulnerabilidades diversas, você vai encontrar vários tipos, né? O Leonardo Garcia ele criou até a vulnerabilidade ambiental. O consumidor não sabe se aquele produto que se diz ecológico, ele é realmente ecológico, né? Então ele é vulnerável até nesse sentido. Claro que nesse caso não se aplica os bancos, né? Mas só como para dar exemplo. Então, nesse sentido, caberia ao sujeito que vai entrar com a ação toda uma demonstração de vulnerabilidade para dizer o seguinte: seu juiz, eu entendo, tudo bem, o destino final da ação dele foi o capital de giro, mas olha como ele tomou esse empréstimo, né? Ele não discutiu, ele não teve informação, a oferta foi diferente. Quer dizer, tem todos os elementos de vulnerabilidade. E nós temos uma decisão do STJ que ela meio que deu uma pista, né? Ela deu uma pista, ela falou o seguinte, olha só. O agravo regimental no agravo em recurso especial 964.717, né? Ele fala o seguinte, ó: é possível a aplicação das normas protetivas do consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecido sua situação de vulnerabilidade. Então, os vários exemplos que você imaginar fora do bancário, né? O sujeito comprou o carro para ser taxista, o sujeito comprou o caminhão para fazer frete, né? Então, nesse caso aí, mesmo que ele tenha outro destino que não seja o de uso de destino final do produto, ele pode ser considerado vulnerável, tá? Esse é um ponto. Então, a dica é, não deixe de fundamentar bem essa parte na sua inicial para não perder essa possibilidade. Sobre isso, eu tenho uma pesquisazinha de jurisprudência que eu tenho feito há alguns anos para fazer meu material de aula de consumidor, né? E eu cheguei a um julgado que considerou até mesmo um município vulnerável. Eu achei fantástico. Claro que não era São Paulo, obviamente. Mas você pega assim, pensa, né? Pensa assim, puxa, cidadezinha pequena, né? Ela não vou dizer que tem relação bancária, mas dependendo da grande empresa que é fornecedora de algo para ela, também é vulnerável, né? E o STJ, ele deixou essa tese em aberto. Ele falou, pessoal, pessoas jurídicas, se vocês chegarem até mim demonstrando a vulnerabilidade, pode ser que eu conceda a relação de consumo. Ele deixou aberto, né? E aí vou dizer que o céu é o limite, né? Mas enfim, aí você tem que ter imaginação, né? Você tem que enfim, desenvolver uma fundamentação forte, né? Um fundamento bastante razoável para que a sua peça para que o juiz reconheça a relação como relação de consumo. Eu também achei um julgado de 2019 aqui que meio que foi por esse caminho, tá? Deixa eu ver aqui. 24 de setembro do ano passado. Ele fala o seguinte, ó. A jurisprudência do STJ afirmou o entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível a mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja propriamente destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade ou submetida à prática abusiva, atraindo a incidência da equiparação que trata do 29 do CDC, tá? Perfeito. Agora, atenção, cereja do bolo, tá? Esse julgado é sobre revisional de contrato bancário. Olha que coisa linda. Coisa linda. Número. Agravo interno no agravo em recurso especial 383-168 do Rio de Janeiro. Tá? Então, assim,
Pô, tipo, o STJ tá falando, mano, vocês estão vacilando, cara. Eu de boa, né? Só que ninguém tá chegando aqui com isso. Dá impressão, né? Dá impressão, assim, Sim. nesse sentido. Né? A gente tem essa interpretação da vulnerabilidade até mesmo nas decisões que negam, né? Na decisão que nega. Fala assim, ó, se demonstrar vulnerabilidade e tal. Mas não demonstrou, então nega. Então, quer dizer, até para dar errado, ele dá a mesma tese, né? Então, É a mesma coisa. A tese em si, ela é forte, tá? A tese em si, ela é forte. E uma última, para fechar a cereja do bolo, né? E aí a gente caminha para os estertores da nossa live, né? Com certeza, mas eu não queria sair sem falar isso, né? Porque é o seguinte, há alguns 5 anos, né? Como eu comecei a dar aula de consumidor tem quase 10 anos, há alguns 5 anos eu comecei a pesquisar um tema que eu achei muito legal, que é a hipervulnerabilidade. Tá? Então é você dizer o seguinte, olha só. Se há consumidor, há vulnerabilidade. Tá? Esse é o requisito para ser consumidor. Tá? Considere que eu pegue dinheiro emprestado ou compre o automóvel do Dr. Rafael, alguma coisa assim, não há. Posso até ser vulnerável técnico, não entender do carro, mas como ele não é fornecedor, é entendido que o contrato é civil. E o contrato civil ele tem como característica igualdade. As duas partes são iguais. Se eu disser não entendo do carro, o Rafael vai dizer, eu também não entendo. Mas você quer comprar, mano, né? As partes são iguais. Exatamente. Né? Se há vulnerabilidade, já há relação de consumo. Aí o que acontece? Alguns autores, e eu fiquei encantado com essa tese, eu tive uma orientanda de TCC que fez o TCC sobre isso, eu achei demais, pena que ela mesma me contou que não há julgados ainda com essa tese, mas, e há pouca bibliografia, mas é um assunto assim fantástico para a gente detonar, que é a ideia da quantificação da vulnerabilidade. Porque se há consumidor, há vulnerável. Agora, há consumidores mais vulneráveis que os outros. Né? O crédito para idoso ele é mais complicado do que para mim e para você. Né? Que estudamos na vida. Ou que estamos no momento produtivo da vida, que a gente está espertão com as notícias, sabe o que está acontecendo. Né? O crédito para o analfabeto. Né? Tem uma decisão bem antiga até, em que, olha só que sacanagem, parece piada, né? E não é, com certeza, porque eu não faria uma piada dessa, né? Mas assim, o pessoal pedia comprovante de residência para morador de rua. Porra, que sacanagem. Teve que ter uma ação civil pública, né? Porque o pessoal trabalhava nos sinais, e ganhava um dinheirinho, ganhava trocado aqui, a economia estava indo bem. Aí eles começaram a ficar com um bolo de dinheiro no bolso, correndo perigo, né? Aí eles iam até uma agência bancária depositar, e o pessoal dizia, não, só com comprovante de residência. Aí precisou o Ministério Público fazer uma ação. Não, é ridículo, né? É ridículo. Mas você pensa assim, o quão mais vulnerável do que nós, se eu que vou comprar uma lasanha, não entendo nada de lasanha, né? Eu já sou vulnerável, imagina o sujeito que mora na rua, né? E quão mais vulnerável que ele é, né? Criança, né? Publicidade direcionada à criança é hipervulnerável, crédito para idoso é hipervulnerável. Tem um caso que passa bem batido, e eu dou aula disso, eu fico muito feliz de associar as duas coisas, né? Tem no artigo 5º da Constituição a empenhorabilidade da propriedade rural por créditos decorrentes do seu trabalho quando ela é produzida pela família, né? Então pense, né? Muito curioso isso, né? Muito curioso. Então, a Constituição, no artigo mais importante dos direitos fundamentais, fala que aquela propriedade rural tem que ser protegida. Pô, se isso não é uma pista de vulnerabilidade, mano, só falta escrever, né? Só faltou a palavra vulnerável ali, né? Então, isso é maravilhoso, assim, é muita tese de vulnerabilidade nesse sentido, considerando pessoas que são mais vulneráveis do que a média do vulnerável consumidor, né? Nossa, então, nesse particular, tem uma outra informação também, que eu acho que para quem advoga nessa área também é muito importante, que tem uma nota técnica da Senacom, que saiu em 2015 já, muito tempo, que ela fala que o MEI é vulnerável. Ela fala assim, pô, ela já dá uma pista, ó. Pessoal, o MEI é vulnerável. O que é o MEI? O MEI é o empresário individual que ganha até, agora é 81 mil, né? Ele ganha 6 mil e pouco por mês, dá 81 mil no ano, né? Pô, o MEI é qualquer pessoa que se formalizou, né, cara? É o vendedor de coisas na rua, é a pessoa que produz coisas em casa, quer dizer, é o empresário mais simples que tem. Inclusive o governo cria essa figura do MEI para ele ter as vantagens tributárias e previdenciárias, né? E, cara, esse cara é vulnerável também, meu Deus. Se o cara que tem 10 lojas no shopping já não é do tamanho do Santander, tu imagina o MEI. Tu imagina o MEI, né? Então, deixa eu só achar a referência aqui. Eu até coloquei no meu rascunho aqui a nota técnica número 14 de 2015 da Senacom. Perfeito a sua colocação.
Se alguém tiver interesse aí, jovens, procurem no Google, tá? Senacom, que é a Secretaria Nacional de Consumidor, nota técnica número 14 de 2015. O nome dela, inclusive, é Vulnerabilidade do Microempreendedor Individual, uma coisa assim, tá? Ele já vai dar uma baita de uma pista. O que eu penso, né? Tudo bem que eu não sou muito grande coisa nessa vida, né? Mas o que eu penso, né? Eu penso que o MEI seria hiper vulnerável. Eu penso que vulnerável é qualquer um de nós, cara. Se eu for lá no banco agora, eu quero comprar uma Range Rover. Aí o Fábio tá com muita grana. É história, tá, gente? Tudo mentira isso aí. Mas enfim, né? O Fábio tá com muita grana, então ele não é vulnerável econômico. Mas eu sou vulnerável técnico. Eu não entendo do juro. O cara tá me dizendo 3%, eu não sei o juro. Quer dizer, sempre há uma vulnerabilidade. Né? Até pessoa rica é vulnerável. Eu sempre digo para meus alunos, não tem essa... Não criem essa treta com classes altas, porque, na verdade, o Silvio Santos não entende nada de sabonete, vai que ele usa uma lá e fica todo cheio de alergia, né? Exato. Então, assim, sempre haverá vulnerabilidade. Essa foi boa demais. O quê? Essa foi boa. Do Silvio Santos? Boa. Então, assim, é nesse sentido que eu me refiro, né? Então, na minha opinião, todos nós já seríamos vulneráveis. Com a distinção de que uma classe entre os vulneráveis seria mais vulnerável ainda, que são os idosos, que são perturbados com telefonema de empréstimo, né? São crianças, as pessoas que têm aquele crédito para negativado. Pô, tem cara mais vulnerável que o negativado? Negativado está no limbo. A pessoa que não tem crédito, o Brasil, a economia brasileira ela é fundamentada em crédito. Aí o cara vai para o SPC, ninguém vai dar crédito para ele. Ele passa fome daqui a pouco, né? Aí que ele para de honrar os compromissos. Eu não estou dizendo que é certo, muita gente faz isso até porque não necessariamente tem conhecimento. Nossa coordenadora de direito da Uniavan entrou. Olha que da hora. Boa noite. Boa noite a Lucilena também. Pô, galera aí, acabamos não cumprimentando, né? O papo estava muito intenso. Mas olha só, então, fazer uma deferência aqui. Oh, nossa, Lúcia, que saudade de vocês também, saudade de todos os meus alunos aí. Pode confirmar que a recíproca é verdadeira, tá? Então, voltando ao assunto, né? Na minha visão, qualquer um de nós já seria vulnerável frente ao contrato bancário. E qualquer um de nós mesmo, assim, ó. Qualquer um de nós, pessoa natural, que vai até o banco e toma um empréstimo. Qualquer um de nós, empresário, né? Não falei nem microempresário, falei empresário, tá? Porque às vezes você precisa de um capital de giro, você precisa, né, alargar o seu parque industrial lá, você precisa fazer uma obra grande, não tem de onde tirar dinheiro, cara. Você vai depender do crédito. E aí você vai se sujeitar ao que o banco vai te dar, entende? Você não é recebido muito, né, no cafezinho, né? Enfim. Com certeza. Então, isso é um problema, né? E aí, aquelas pessoas mais simples, né? Mais simples ainda, seriam as hipervulneráveis. E aí, nós precisamos construir essa tese da hipervulnerabilidade no STJ, né? Porque eu acho que ela é possível. Eu não posso considerar... né? Eu tenho um julgado ali que eu acho um barato, que ele fala o seguinte: o fato de o cara ser bacharel em direito não faz ele não ser vulnerável. Eu achei fantástico, né? Eu achei demais. Assim. Então, imagine a pessoa que não sabe ler e escrever, né? Então, com certeza. Tem essa questão. Então, eu acho que também se fala em hipovulneráveis, tá? Também existe uma tese dos hipovulneráveis, mas eu não acho interessante. Seria uma galera muito específica que entende do que o banco faz, né? Seria o cara que opera em home broker, né? Seria a pessoa que tem muito conhecimento técnico e, portanto, ele não teria uma vulnerabilidade tão grande, né? Mas é como eu digo, eu posso não ser vulnerável técnico, mas eu posso ser vulnerável econômico, eu preciso. Eu vou assinar o que for necessário. Exatamente. Entendeu? Então, assim, acaba se sujeitando às linhas de crédito que o banco vem disponibilizando, né? Perfeito, é bem isso aí, né? Então essa é o que eu digo que é a cereja do bolo, né, da vulnerabilidade. É a gente tentar fazer a seguinte ideia no processo, né? Se eu tenho pessoa natural, eu vou ter que fundamentar a vulnerabilidade, mas entenda que é mais tranquilo de conceder. Exatamente, a nossa doutora Ana Michele, que fez o TCC dela sobre o tema da hipervulnerabilidade. Então, verdade. Um abraço para a doutora Ana Michele também. Não sei se ela está vendo, mas um abraço para ela também, né? E é nesse sentido. Então, deixa eu ver onde é que eu... então eu penso o seguinte, né? A vulnerabilidade, se você está diante da pessoa natural, você que fundamenta e vai ser mais tranquilo. Se você está diante da pessoa jurídica, entenda que você pode ganhar ela também, não tem problema, mas é interessante uma fundamentação mais intensa, porque se o STJ já entendeu que o capital de giro não é relação de consumo,
né, você tem um argumento muito forte ali para combater, entende? Para conseguir demonstrar, especialmente na questão das vulnerabilidades. Eu queria fazer um parênteses rapidinho, só para a gente está tocando nesse assunto de construção de teses, que eu acho que é muito importante, especialmente para nós que somos advogados. A gente batalha diariamente no judiciário para construir teses que são, eventualmente, a melhor resposta ao jurisdicionado. Eu quero trazer uma questão que eu tenho lutado incansavelmente aqui na vara bancária, tá? Local. Há uma completa confusão, professor, perceba. O consumidor com todas essas vulnerabilidades que nós estamos comentando agora, tá? Especialmente na questão da informação. Aí, o que acontece? Há uma distinção técnica no contrato bancário entre critérios de capitalização de juros, perfeito? E há uma outra distinção entre critérios de, ou melhor, de sistemas de amortização da dívida. Veja que são coisas absolutamente distintas. De um lado, a gente tem ali os períodos em que os juros são capitalizados, tá? E de outro lado, a gente tem qual é o sistema de amortização adotado, ou seja, qual é a forma em que vai se amortizar o saldo devedor e de qual forma o sistema vai conseguir equilibrar no valor da parcela aqueles juros que vai ser capitalizado naquele período hora informado no contrato. Então, veja só, olha a minha dor. Eu tenho algumas teses nesse sentido, dizendo o seguinte: o cliente vai lá, ele assina um contrato bancário e está lá constando que a capitalização vai ser mensal. Ok, não tem problema em relação a isso. Há pacificado já no judiciário o entendimento de que a capitalização inferior a 1 ano é admitida nos contratos bancários, tá? Mas temos lá uma capitalização de juros mensal. A princípio, eu vou comentar de forma técnica só até aqui essa questão da capitalização. Eu posso aprofundar conforme o pessoal vai levantando essas questões. Mas perceba que a capitalização é o seguinte: é o período que os juros vai ser somados aos juros que já foi capitalizado antes. Ou seja, os juros faz uma incidência no primeiro mês, no segundo mês, aquele juros vai ser capitalizado novamente. Então, a capitalização dos juros no contrato bancário denuncia o quê? Que os juros estão sendo capitalizados no período hora especificado. Perfeito. Agora, há uma distinção, professor, no judiciário, ou melhor, há uma confusão no judiciário, professor, que diz o seguinte: quando a gente vem dizendo, olha, há uma violação, há uma vulnerabilidade técnica aqui nesse contrato, há uma violação ao dever de informação que a instituição financeira não está informando no contrato qual sistema de amortização foi pactuado. Perceba, vulnerabilidade técnica, falta de informação no contrato. O contrato não dispõe, de forma nenhuma, qual é o sistema de amortização adotado. O judiciário entende, sabe o que, professor? O judiciário aqui, ele entende o seguinte: talvez no restante do Brasil, eu vejo alguns julgados que não têm essa confusão, tá? Alguns julgados de tribunais de justiça. Nas varas de juízo de primeiro grau, eu não tenho como saber de todos, obviamente. Mas as que eu tenho conhecimento diz o seguinte: o juiz acredita que, uma vez constando que os juros serão capitalizados no contrato, há uma, digamos assim, uma presunção, tá, de que há um sistema de amortização já. Só que perceba que existe uma confusão tão forte nisso. A confusão está aonde? Qual que é o ponto dessa confusão? Qual o sistema de amortização foi adotado, então? Sendo que o sistema de amortização responsável por distribuir os juros na parcela, certo? E qual deles foi adotado? Eu consigo citar dois aqui, que são os mais comuns, tá? Tabela Price é um sistema de amortização. O sistema de amortização constante, qual que são as características dele? O sistema de amortização constante dá conta de que a parcela ela começa num valor X e termina num valor Y, naturalmente menor, tá? Ela vai diminuindo conforme o tempo vai passando. E no sistema Price... Oi? O sistema de habitação é assim, né? O sistema de habitação é assim. Exatamente. Ela começa com uma parcela X de R$1.000, vou chutar aqui, e termina com uma parcela Y, uma parcela menor. Tá? Essa é a característica do sistema de amortização constante. Por quê? Porque a parcela é composta por... O saldo da parcela é composta como? Amortização mais juros. Tá? Existe toda uma matemática em cima dessa construção da parcela. No sistema SAC, que é esse do sistema de habitação, ele fala o seguinte: a amortização de todo o período do contrato vai ser a mesma até o final. Os juros vão diminuindo conforme o contrato vai passando. Ou seja, resulta numa parcela
que vai ser menor lá no final do contrato, tá? A tabela price é o oposto. A tabela price, ela tem um saldo devedor, ou seja, o valor da parcela vai ser constante, aí sim vai ser fixa a parcela, e a amortização ela vai ser equilibrada com os juros. Na tabela price há uma distinção muito pontual. Qual é? Os juros começam alto na composição da parcela e a amortização pequena. No final do contrato, o valor dos juros está bem pequenininho na composição da parcela e o valor de amortização do saldo devedor está grande. Qual que é a vantagem dessa parcela da tabela price para a instituição financeira? Para a instituição financeira, quando chega lá no final, eventualmente o emitente desse contrato, ele vai falar o seguinte: olha, eu quero liquidar a minha dívida de forma antecipada. Aí o que acontece? O banco fala o seguinte: ok, eu vou reduzir aqui os teus juros, então, para que tu consiga fazer a amortização de todo o saldo e quitar a tua dívida, conseguir liquidar essa dívida. Só que o que acontece? Chega no final do contrato, a amortização ela representa ela corresponde a um percentual bem maior do que os juros. Ou seja, quando o banco lá no final do contrato vai tirar os juros, ele tira um percentual bem pequeno, porque já não tem mais juros quase não tem mais juros a ser descontado. O grosso dos juros já estava lá no início do relacionamento. Então, assim, há a completa falta de informação e há uma confusão no judiciário sobre isso. Tá? Então, sobre isso que nós estávamos comentando de construção de tese, é o que eu mais bato no judiciário hoje. Falo, olha só, não é a mesma coisa capitalização e não é a mesma coisa amortização. O contrato tem que ser claro, tem que demonstrar, olha, se está adotando a tabela price, não tem problema. Consta que está sendo adotada a tabela price. Os contratos bancários não todos constam essa informação. Fica presumido, e o judiciário passa um pano sobre isso, acha que a presunção sobre capitalização resolve a amortização, o que não é real, tá? Mas o que acontece? Uma vez que o consumidor olha o valor da parcela fixa até o final do contrato, não se pode obrigar que o consumidor tenha conhecimento técnico suficiente para interpretar e falar assim, olha, a minha parcela eu fiz em 12 vezes, a primeira parcela e a última são iguais, então significa que está sendo adotado um sistema de amortização price aqui. A gente não pode permitir que o judiciário, digamos assim, alivie para os bancos dessa maneira. Então, assim, falando da questão da vulnerabilidade e falando da questão de construção de tese, fica aqui registrado, professor, e compartilhando com a nossa audiência, que tem que ter esse cuidado muito específico, tá? Uma vez que o contrato bancário não consta a informação correta sobre o sistema de amortização, tem que ser levado a juízo, tá? Tem que mostrar, olha, tem que ser discutido, olha, qual que é o sistema que está sendo adotado aqui? Não dá para permitir que o banco consiga, digamos assim, manter esse entendimento com o judiciário. Então fica aqui o meu o meu desabafo também. Desabafo? Minha nota de repúdio? Minha nota de repúdio. Minhas contestações agora estão só assim, só nota de repúdio. Não, perfeito. Não, mas tu tá certo, cara, tu tá certo. E assim, ó, e aí vem a última informação ali que eu ia falar a respeito do CDC, que é o seguinte, que muita gente me pergunta isso na faculdade, né? Uma vez uma aluna minha chegou e falou assim, professor, eu tô com uma treta lá no escritório para resolver e eu precisava só tirar o 49 do CDC do negócio. Consigo? Eu falei, não, só se tu for suficientemente firme para tirar o CDC todo, tá? Então essa é a grande sacada do negócio, né? Se você faz surgir a vulnerabilidade, se você faz surgir a questão do consumidor na relação bancária, você leva o CDC inteiro, né? Então você leva o 49, você leva aquela proibição de taxa de quitação antecipada de débito que o pessoal 52 faz. parágrafo segundo. Perfeito. Você leva a inversão do ônus da prova, você leva a oferta vinculando o contrato, você leva a cláusula abusiva, que é um puta de um tema. Aliás, foi tema da primeira live, né? Eu não pude ver porque eu estava em aula naquele momento. Mas, assim, lamento demais, tá? Porque, assim, é um baita de um tema. Mas, assim, nada adianta você ter achado 5 cláusulas abusivas sob o prisma consumerista e não fazer configurar consumidor. Quer dizer, não vai funcionar, entendeu? Então, esse é a grande questão, né? Eu preciso partir da ideia do contrato bancário, né? Entender o que é o contrato bancário, eu preciso fazer incidir o CDC nele, e eu vou fazer isso principalmente demonstrando as vulnerabilidades,
dando uma especial atenção para a pessoa jurídica e levando em consideração que uma vez que eu consigo isso, eu levo o CDC inteiro, tá? Eu levo o CDC inteiro, eu levo a inversão do ônus da prova. Eu digo isso até sem querer me estender muito, assim, mas eu vejo que essa pesquisa, eu encho o saco dos meus alunos, tá? O pessoal, olha, o que tem de hashtag não gosto do chilique é grande, né? Mas assim, porque eu perturbo a vida deles. Porque é o seguinte, olha só, tem faculdades, e eu já lecionei em faculdade assim também, que às vezes dá consumidor no meio da faculdade, na terceira, quarta, quinta fase, sexta fase, meio semestre, se passa voando no negócio. E aí o pessoal acha que tudo é consumidor, né? Acha assim, pô, eu encho de pegadinha no começo do semestre, faço eles entender esses julgados, ter esses vários julgados ali a respeito do quais relações que são de consumo, quais que não são de consumo, para o cara ter essa visão, assim, para quando ele estiver diante de um caso, ele saber o que pedir, né? E esses dias eu estava batendo um papo aí nos meets da vida, né, com uma galera, e comecei a perceber isso. Às vezes o pessoal acha que o CDC é só aplicar o segundo. Não, mas o artigo 2º ele dá margem a uma discussão tão grande, tão profunda, tão mais, né? E é legal, vou dizer uma coisa para vocês, uma hora vocês começam a gostar disso, né? Uma hora você começa a ficar meio doidinho e fala, pô, mas eu quero saber, né? E aí você faz uma lista, eu já fiz uma tabela grande, né? Inclusive tem sido objeto das minhas postagens ali no Instagram. Às vezes eu falo, 5 casos em que aplico o CDC, 5 casos em que não aplico o CDC. Né? Eu já tenho de aplica eu tenho 3, então dá 15 situações. E de não aplicação, acho que eu tenho 4, então dá 20, né? Assim, tem um universo de 35 situações jurídicas que a gente tem que estudar para saber se aplica ou não o CDC. Então, isso é muito importante, né? E aí o contrato bancário também é outro universo, né? O contrato bancário é outro universo. Não é difícil, repito, né? Não é difícil em si. Mas a gente fica meio desestimulado, porque às vezes a gente não tem na faculdade, às vezes a gente passa, né? Passa batido, e poxa, não tem onde pesquisar e tal. Quando na verdade entra no site do STJ e vasculha, cara. Com certeza. É a única dica, a melhor dica possível. Não é a única, mas é a melhor que tem. Né? É a melhor que a tem. Pesquisa salva, né, professor? Exato. E quanto a essas taxas aí, Rafael, isso aí, tu vê, ó, esse é o tipo de coisa que eu tenho certeza que se tu faz incidir o CDC, tu bota para o banco fazer não só a observação, mas a explicação, né, do sistema. Sim. E tudo mais. Né? Então, eu acho bem legal. Os contratos de financiamento habitacional dizem, e eu tenho um especial interesse em estudar isso. Eu só não sei que horas que eu vou fazer isso, porque agora eu estou enrolado com um monte de coisa. Eu estou fazendo previdenciário, estou fazendo um monte de coisa lá na outra faculdade que eu trabalho, né? Mas assim, eu tenho muito interesse em estudar essa parte, porque os contratos do sistema de financiamento habitacional praticamente se tornaram a única forma de você adquirir um imóvel, né? Meu pai e minha mãe chegaram aqui em Balneário no tempo em que era mais barato ter meia praia de terreno do que ter um Fusca. Perfeito, mas é verdade, verdade, né? É. A minha geração ainda pegou um tempo assim, tá? A minha geração ainda pegou até 2000, 98, 99, você comprava terreno barato por aqui, né? Terreno barato, digo mais barato que um carro, tá? Hoje isso não existe, cara. Qualquer coisinha que você vai financiar, da Minha Casa Minha Vida, é 160, 200 mil. Quer dizer, ninguém tem esse dinheiro, vai todo mundo correr para o crédito. Correu para o crédito, contrato bancário. Contrato bancário, perfeito. Abusividade de cláusula, né? Então, quer dizer, fazer incidir o CDC aí é muito importante. Você vai ter um leque muito maior de trabalho, né? Você vai ter uma possibilidade de trabalho muito maior. Com certeza. É uma questão extrema, é a base praticamente de uma revisão bancária bem instruída, é o advogado ser atento nesse sentido, conseguir trazer esses elementos para que se faça de uma forma plena incidir as regras do CDC, que vai fazer toda a diferença para o jurisdicionado. Professor, eu encerro, eu gostaria de passar a palavra, antes de encerrar, obviamente, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está assistindo a gente, quem quiser mandar um alôzinho aqui para a gente identificar. Eu estou só no retorno aqui, eu não consigo ver quem está assistindo a live, mas a princípio eu quero deixar um abraço para todo mundo que está assistindo, para quem estava antes também, que não conseguiu acompanhar até o final também, fica registrado aqui meu abraço. Essa live ficará salva, tá, professor? Essa e a outra que acabou encerrando antes da hora, as duas ficarão salvas, ficarão na sequência aí para quem quiser. Eu não sei quanto tempo fica disponível. Fica quanto tempo, mano? Hã? 10 minutos. Tá. Mas aí depois vai ficar o dia todo daí, né? Aí vai ficar 24 horas disponível. Aí, quem quiser, já deixo registrado aqui o meu muito obrigado para quem acompanhou a gente até agora. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado, que vocês tenham
entendido essas questões bem pontuais sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor. É de extrema relevância, é imprescindível que o advogado tenha essa atuação mais efetiva, pedindo muitas vezes esclarecimento. Quer ver, então, em contratos, professor, em que se analisa questões de crédito rotativo, questão de contrato de abertura de conta, abertura de disponibilização de crédito em conta corrente. É muito importante que as normas do consumidor venham a atuar a nosso favor também. Professor, devolvo a palavra para Vossa Excelência para fazer as considerações finais. E se quiser mandar um abraço para alguém, é o momento agora, professor. Pô, eu quero deixar registrado meu abraço carinhoso para todo mundo que está assistindo, que assistiu interessado. Eu estava muito nervoso, porque é a primeira live jurídica que eu faço, né? E acabei não percebendo quem está online, mas eu deixo o meu carinho, todo o meu carinho, porque a pessoa dedicou essa 1 hora e pouco da vida para prestar atenção em nós, né? Então, eu espero de verdade que a gente tenha plantado a sementinha da pesquisa na pessoa, porque às vezes o pessoal fala, né? Eu lido muito com direito de família, né, cara? E tem audiência, tem um monte de aborrecimento, é difícil, né? A gente faz porque faz por NPJ, obviamente, né? Então a gente tem que fazer porque é trabalho social, que a faculdade se obriga. E eu vou dizer que faço com gosto, porque é meu trabalho, né? Mas de verdade eu entendo quem é advogado que vive dessa parte, eu entendo que é uma parte difícil, né? Uma parte desgastante, né? E aí tá aí a seara bancária, né? A bola quicando e é só às vezes você pegar o caminho das pedras, né? Tentar entender como é que funciona. É o que eu pensei, né? No primeiro papo que eu tive com o Rafael há alguns meses, falou bancário, a primeira coisa que vem na minha cabeça é juros, conta, né? Quando na verdade não, tem um universo de coisa antes disso. Se chegar aos juros e as contas, nem serão contigo, se você souber fazer. Vai ser invertido ônus da prova, né? Então na verdade, você tem essas facilidades aí. Então eu agradeço de verdade a audiência que prestou atenção na live aí até agora. Agradeço o doutor Rafael, meu grande amigo aí, um grande advogado. A honra é minha, professor. Um talento. Prazer é todo meu. Talento na advocacia bancária aí. Obrigado. Tenho certeza que esse piá vai longe, né? Tenho um orgulho de ter feito parte dessa história como professor da faculdade e me orgulha muito, tá? Me orgulha muito que meus alunos estejam indo assim, só vai, né? Só sobe. Só vai. Que bom, professor. A honra é minha, professor. O senhor sempre prestou um serviço de extrema qualidade para nós, enquanto alunos. Não falo só por mim, com certeza. Eu posso aqui me arriscar a dizer que eu represento mais de 60%, 70% dos alunos que o senhor eventualmente já venha a ter contato como professor. Eu tenho completa certeza que realmente nós todos somos muito gratos, todos nós, por toda a prestação de ensino e didática. O senhor tem uma didática, uma facilidade para explicar matérias até mesmo de natureza mais complexa, de forma muito pontual, muito objetiva e muito tranquila. Eu não esqueço, professor, de nenhuma das aulas sobre sucessões, tá? Que foi com o senhor também, que olha, fazem para mim toda a diferença hoje, principalmente quando a gente observa casos de pessoas mais próximas, ou eventualmente até de consulentes que vêm aqui no escritório. Professor, basicamente essa é a nossa live. Quanto tempo a gente tem, produção? Só deixa eu fazer um último registro. Pode falar, professor, está em casa. Não, eu só queria deixar claro para a audiência que é o seguinte, né? Eu sou grupo de risco do Covid-19, né? Então eu estou trancado em casa desde o dia 14 de março que eu vim. Eu lembro que eu cheguei do trabalho, eu trabalhei sábado o dia todo na pós da Avantes aqui, cheguei 6 horas de sábado, me tranquei em casa e nunca mais saí. Então assim, meu cabelo, ele está horroroso. E vai piorar. Não, tá ótimo. Vai piorar muito, vai piorar. Então, assim, se a gente tiver, doutor Rafael, se a gente tiver outras oportunidades de fazer live, a coisa vai ficar mais feia ainda. Esse dia eu estava dando aula aqui para os meus alunos lá das faculdades, né, que eu dou aula na Uniavan, na Voz de Itapema e na Unifeb, e eu estava olhando para a minha imagem na tela e pensei, meu Deus, eu estou virado um náufrago, né, cara? Porque, vamos raspar o cabelo, professor? Vamos raspar o cabelo? Não posso fazer isso. E assim, ó... E assim, quando liberarem da pandemia, eu aqui não vou ser o primeiro a ir pra rua, jovem. Eu sou grupo de risco, né? Então assim... Vai aos pouquinhos, né? Eu devo cortar o cabelo em setembro, tá? Vai ficar uma coisa mal horrível. Né? Eu preciso cortar uma vez por mês, né? Então, eu só queria me desculpar disso, tá? De verdade, mas não é desleixo. É a pandemia, né? Muito pelo contrário, tá ótimo, professor. O senhor tá jovem ainda. Fico feliz. Porque, de fato, não sou, né? O senhor já tá um menino.
Eu quase raspei a cabeça nessa pandemia, professor. Confesso para o senhor. Mas é tentador, né? Tive duas, foi. A tentação veio forte. Tive duas oportunidades que eu peguei a máquina e falei, agora vai. Aí depois pensei melhor, falei, não, depois para crescer fica mais complexo. Eu fiquei careca quando passei no vestibular em 98, cara. Eu fiquei feio naquela idade. Imagina hoje. Pessoal, essa então foi a nossa conversa com o professor Schlickmann. Um prazer imenso, uma honra muito grande para nós. Muito obrigado a todos vocês. Quem quiser mandar um alôzinho aqui, eu vou despedindo individualmente. Eu tenho aqui no meu retorno, não sei se está atualizado, mas tem aqui o pessoal. Vamos lá. Quem está aqui para mim? A Lúcia, já mandamos um abraço para a Lúcia. Muito obrigado, Lúcia, pela presença. Licinara, Adri, Fernanda, Kathleen, Fernanda. Um abraço para a Fernanda também. Pessoal, olha só. A gente vai ficando por aqui. Essa live vai ficar... Vem aqui, produção, vem cá. Vem cá. Dá um abraço aqui também. Manda um abraço pro pessoal aqui. Tem produção. Olha que fino, cara. Aqui em casa estou eu falando sozinho pro meu celular. Manda um salve pro pessoal. Manda um obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos. Desculpe qualquer eventual problema que a gente teve técnico aí, mas a gente tendência sempre melhorar. Muito obrigado a todos. Aparece na câmera aqui, ó. Valeu, pessoal. Aí, ó. Esse é o Magnus, pessoal. Muito obrigado pela sua técnica. Obrigado, Magnus. Eu quiser adicionar o professor Magnus, professor de informática, o cara é excelente, tá? Como é que é o Instagram lá, professor? Professor Magnus. @ professor Magnus, tudo junto, né? Magnus com O. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu vou encerrando a live por aqui. Fica o meu abraço aí também, professor Schlickmann. Posso encerrar, professor? Quer falar mais alguma coisa? Não, pode ser. Vou encerrando. Então, essa live ficará salva. Essa live ficará salva. Muito obrigado a todos, especialmente para os nossos amigos aí. E obrigado, professor Schlickmann, mais uma vez. E a gente vai voltar com mais uma live, hein, professor? Cuida desse cabelo aí, hein? Vai ser top, vai ser assim, ó. Vai estar aqui o Chewbacca. Vai ser Muito obrigado. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Essa live ficará salva. Já falei isso antes. Eu vou encerrando aqui.